a ceia do Senhor. A ceia que ele instituiu, usando dois símbolos, dois elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Vamos ficar em pé e vamos orar primeiro. Pai Celestial, nós te damos graças, porque pela tua graça nós estamos aqui. E muito obrigado por esta maravilhosa graça que nos alcançou. E a tua palavra diz que nós estávamos mortos para o Senhor, mas que o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus, quando ele nos atraiu no corpo dele naquela cruz, para que com ele o nosso velho homem fosse crucificado, morto e sepultado. Mas a tua palavra diz que o Senhor ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e juntamente com ele o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por esta graça, por este amor imensurável, por este amor sem medida, e que o Senhor derramou nos nossos corações, através do teu Espírito Santo, e derrama no coração de todo aquele que é regenerado pela tua palavra e pela tua graça. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho escrito por João. João, capítulo 13. João, capítulo 13, ele faz o registro daquela cerimônia da antiga aliança que Jesus participou dela, porque ele estava inaugurando a partir dali a nova aliança. Então o texto faz o registro de que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Jesus não abandona os seus. Ele disse que ele é o bom pastor. Ele disse que o mercenário, quando vê o lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Mas ele, como bom pastor, e ele disse que ele não é mercenário, ele não abandona o seu rebanho, não abandona o seu povo. Ele garantiu isso no capítulo 28 de Mateus, versículo 18 a 20, quando ele ordenou que pregássemos, ou que preguemos o Evangelho a todas as nações para testemunho, que façamos discípulos e que batizemos esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E depois, no livro de Apocalipse, ele diz que ele está no meio da igreja, passeando no meio da igreja, avaliando a sua igreja, a noiva, a sua noiva, a noiva do Cordeiro. Então, espiritualmente, e Jesus disse que ele é espírito, porque ele e o Pai são um. E ele disse: Deus é espírito. Ele está presente. O noivo está presente, olhando, observando, encorajando, ensinando, protegendo, guardando a sua igreja, o seu rebanho. Aqui com os discípulos,
ele permaneceu e amou até o fim. Ele não nos abandona. Aí o versículo 2 diz que durante a ceia, então eles comeram a Páscoa e depois da Páscoa ele instituiu a ceia. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Jesus sabia de tudo isso. Ele veio precisamente para este momento, para esta hora, a hora de ir à cruz. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro ficou surpreso com aquele comportamento, com a atitude de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. As questões espirituais, via de regra, elas são assim. Às vezes a gente não compreende na hora, no momento, mas depois Deus revela. E ele revela, segundo Jesus disse no capítulo 11 de Mateus, a quem ele quer revelar. Não a aqueles que querem a revelação. Jesus disse que essa questão é da estrita e exclusiva competência do Pai. Mateus capítulo 11. Vale a pena dar uma olhadinha para ver se de fato foi isso que Jesus disse. No versículo 25, Jesus disse assim: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Então Deus é dono de tudo, do céu e da terra. Porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sábio e instruído é aquele que é sábio aos seus próprios olhos. O irmão leu aqui o texto de Provérbios, capítulo 3, e lá no capítulo 3 de Provérbios, o texto diz que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, mas que devemos ter humildade diante da palavra de Deus, diante do Senhor. Porque ao humilde, Jesus está dizendo que Deus faz assim, ó, as revelaste aos pequeninos, humilde. Aquele que se coloca diante de Deus não com o nariz empinado ou com o queixo duro, não com o olhar altivo ou com soberba, mas aquele que se prostra diante de Deus numa condição de pequenez, reconhecendo a grandeza e o poder de Deus. Aí Jesus diz: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós somos inteiramente dependentes da graça, do poder e da vontade de Deus. Deus jamais satisfaria os nossos desejos ou as nossas vontades se primeiro não for o desejo ou a vontade dele. Porque Deus não é capacho do homem. Deus não está a serviço, não é subserviente ao homem, ao ser humano. Pelo contrário, a criatura é que deve servir ao Criador, e não o Criador servir a criatura.
Foi isso que o apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 6, falando e mostrando a diferença entre o regime, a mudança de lei para o regime da graça. E a partir do versículo 20, ele diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 20, ele diz assim: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Isenção significa que a justiça de Deus não alcançava e não atingia, como não alcança e não atinge aquela pessoa que está debaixo da lei do pecado. Isenção é isso. Em matéria de tributação, uma operação isenta não há incidência do imposto. E em matéria espiritual, a isenção em relação à justiça de Deus significa que aquela pessoa está fora, não foi alcançada ainda pela justiça de Deus. E lembrando que a justiça de Deus é aquela justiça que o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios 5, 21. Falando a respeito de Jesus, ele diz que aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, Deus o fez pecado por nós, porque ele nos atraiu no corpo dele na cruz. E ele diz, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Mas ele prossegue aqui, o versículo 21. Naquele tempo, quer dizer, quando a justiça de Deus não nos alcançou, não nos alcançava, ou estávamos isentos em relação a ela, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Olhando para trás, e às vezes é bom a gente olhar para trás, para fazer uma análise, uma reflexão, diante dos cânticos que foram entoados aqui, falando a respeito dessa graça, do poder de Deus, do madeiro, onde Cristo nos atraiu no corpo dele, se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Mas quando a gente olha para trás e conseguimos enxergar o que éramos e passamos a ver a nossa condição hoje do que Cristo fez por nós, eu já fiz este exame e já senti envergonhado. E acredito que qualquer um de nós, se fizer a mesma reflexão, vai sentir vergonha, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Mas o versículo 22, ele diz, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, é para servir ao Senhor. O salmista diz que é para servir ao Senhor com alegria, com alegria, com alegria. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E ele diz, porque o salário do pecado é a morte, a retribuição, a paga, a recompensa do pecado, morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esta situação, estávamos nesta condição, mas Jesus veio para nos salvar, para nos libertar. Convidou os seus apóstolos, o texto que nós estamos lendo aqui, João não faz esse registro, mas Lucas faz, no capítulo 22. E na hora da ceia, Jesus levou apenas os 12. Não levou a multidão de discípulos, que eram centenas ou milhares. Eram milhares porque, quando ele multiplicou pães e peixes, o relato bíblico diz que havia mais de 5.000 homens. E fala homens. Se a gente considerar homem o ser masculino, deveríamos considerar mulheres e crianças. No mínimo umas 15.000 pessoas ali. Mas se considerarmos o gênero, 5.000. De qualquer forma, eram milhares. Mas na hora da ceia, Jesus levou apenas os 12. E dos 12,
O traidor não permaneceu até o fim. Ele saiu antes. E isso tem uma lição para nós. Aquele que não faz parte do corpo de Cristo. Aquele que não confessou publicamente a sua atração, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Não testemunhou publicamente através do batismo nas águas. Ele não deve participar da ceia do Senhor. Não deve. Porque o texto bíblico mostra e nos ensina isso. Então Jesus, e sempre houve entre os discípulos, como há no meio da raça humana, com a natureza de Adão, sempre há uma certa disputa para saber quem é o maior ou quem é o melhor, ou quem é o primeiro, ou quem é o mais importante. Jesus então pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos apóstolos. E Pedro, no versículo 8, diz: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Isso também estava simbolizando e apontando que a nossa limpeza se dá no corpo de Cristo. Por isso que no capítulo 15, aqui, de João, no versículo 3, Jesus disse isso: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Espiritualmente, é a palavra de Deus que promove a limpeza, porque é pela palavra que nós somos gerados de novo em Cristo, e a palavra então nos traz esta informação e nos dá a certeza de que em Cristo o nosso velho homem morreu e foi sepultado para sempre, mas que na ressurreição com ele, Deus nos deu então a vida de Cristo, um novo homem, novo homem. A limpeza espiritual é pela palavra, ao contrário de muitos supersticiosos e religiosos que gostam de carregar um galinho de arruda atrás da orelha, ou um pouquinho de sal grosso dentro da casa, ou os defumadores nos cantos da casa. Aquilo não purifica nada, aquilo não limpa nada. Limpeza espiritual, de acordo com a Bíblia, é pela palavra de Deus. Até porque a sujeira espiritual, segundo Jesus disse, não é aquela que está fora, porque essa daqui a gente toma um banho e fica limpo. Jesus disse que o problema do homem é o que está dentro dele. E Jesus disse que é do coração do homem, do ser humano, que brota homicídios, adultérios, os furtos, vem lá de dentro. Coração maquina, trama, a cabeça pensa, aí o indivíduo age conforme a natureza dele. Então a proposta do Evangelho é de trocar este coração velho por um novo coração. É de nos limpar pela palavra a cada dia, dia a dia. Aí nós chamamos, e a Bíblia chama isso de santificação. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, a palavra de Deus. Então Jesus disse a Pedro: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro, dado o seu temperamento explosivo, sanguíneo, de imediato: Senhor, então não somente os pés. Agora o Senhor me dá um banho da cabeça aos pés. E Jesus disse para ele, Pedro, versículo 10, quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. A certeza de que a lição, o princípio estabelecido pela palavra de Deus, é que a limpeza é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Por fora a gente toma um banho, passa perfume, né?
põe uma roupa bonita, fica cheiroso, uma maravilha. Mas e por dentro? Espiritualmente, Deus trabalha com a limpeza interior. Troca o velho coração e dá um novo coração. Ezequiel capítulo 36. Deus já tinha dito isso através do profeta, de que faria esta obra. Versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus não disse aqui que ia jogar sal grosso, queimar incenso, ou que era para a gente usar um galinho de arruda para purificação. A gente percebe o tamanho da ignorância em matéria espiritual em que o mundo vive e as pessoas continuam a cultivar. Isso não purifica nada. A água pura de que Deus está tratando aqui é a palavra dele, é da palavra dele. E se lembrarmos bem, quando Jesus disse que ele é a água viva, e quando ele disse à mulher samaritana, quem beber dessa água nunca mais terá sede. É esta água, Cristo, a água pura. Dar-vos-ei coração novo. Deus não disse que reformaria. Eu vou reformar o coração de vocês, dar uma reformada nele. Não, vou dar um coração novo. E o coração aqui significa a natureza. A natureza que trouxemos de Adão. Por herdarmos de Adão aquilo que ele praticou no jardim do Éden. A desobediência, a transgressão à palavra de Deus. A incredulidade. Por isso as pessoas são céticas, são incrédulas quando se trata das coisas espirituais. E nesse nicho, o diabo entra de sola, promovendo arranjos para todos os gostos e a proliferação de religiões. Mas como Jesus não veio tratar disso, ele veio tratar da nova vida, da vida eterna. E nada disso resolve o problema da alma fora de Cristo. Então Deus prometeu e cumpriu através de Cristo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Há uma ordem, há uma sequência. E esta sequência não pode ser quebrada ou invertida. Quando isto acontece, o resultado não aparece. Para aparecer o resultado, é preciso observarmos esta ordem, esta sequência com que Deus trata desta questão espiritual. Primeiro, trocar o coração. Depois, colocar o Espírito Santo. Aí depois, então, este regenerado ou renascido ou nova criatura, então vai andar de acordo com a orientação dada pelo Espírito Santo. É assim que Deus trabalha. E o versículo 11 aí do texto de João 13, diz que Jesus sabia quem era o traidor. E foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Judas Iscariotes não tinha o coração posto no seu mestre, no seu Senhor e no seu Salvador. Mas o coração dele estava posto na traição. Vendeu Jesus, o justo, o santo. Que preço foi mesmo? 30 moedas de prata. Foi o preço que, segundo Judas, valia Jesus. 30 moedas de prata. Trocou a salvação pelas moedas de prata, que depois ele atirou lá no templo, quando os sacerdotes recusaram
a receber de volta, porque ele havia se arrependido. E a consequência foi se enforcar. A Bíblia diz, e Jesus disse aqui, que ele era necessário que assim acontecesse para que se cumprisse a Escritura. A Escritura. Então, dê graças a Deus por não ter nascido para ser o Judas Iscariotes. Graças a Deus. Se tivéssemos nascido, ou algum de nós, ou se fosse algum de nós, era para cumprir o propósito de Deus. Aí não dá para perguntar por que ele fez assim. Ele é Deus, mas ele fez assim. Ele endureceu o coração de Faraó para manifestar o seu amor, o seu poder no povo hebreu. Ele endureceu o coração do judeu para nos alcançar. Jesus veio para o que era seu, capítulo 1 de João, povo judeu. E Deus endureceu o coração do judeu, para que nós fôssemos alcançados pela graça para sermos salvos. É assim que ele trabalha. Capítulo 9, 10 e 11 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo trata dessa questão. E diz que não dá para discutir com Deus e nem perguntar por que ele faz assim. Me resta curvar diante dele e dizer, seja feita a sua vontade, conforme a oração que Jesus ensinou, na terra e no céu. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Então havia, e por certo existia aqui dentro do contexto, uma certa disputa por espaço, por hierarquia. Porque aí no versículo 13, Jesus diz, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou, o Mestre e o Senhor. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O mundo tem uma lógica, uma pregação, um método diferente deste adotado por Jesus. Porque para o mundo, vencem os melhores. Para o mundo, se destaca aqueles que sobem ao pódio, aqueles que ocupam as lentes das câmeras, da mídia, que estão sempre expostos na mídia. Esses são os melhores para o mundo. E este é o exemplo que o mundo dá. Mas Jesus não. Jesus disse que dentro do reino de Deus, o exemplo é esse. Quer ser o melhor? Sirva. Quer ser o maior? Diminua. Quando nós diminuímos, aí é que nós crescemos. É uma lógica inversa. João Batista disse isso. Convém que eu diminua e que ele cresça. O mundo não, convém que eu cresça para aparecer. Mas Jesus não, diminua para Cristo aparecer. Porque quem tem que aparecer é Cristo. Mas parece que isto não é bem assimilado, digerido ou pregado e vivido no mundo religioso. Talvez por desconhecimento da palavra de Deus, pela ignorância espiritual, ou como o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 4, pela dureza do coração. Versículo 16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, não, tudo isso nós sabemos, nós já aprendemos. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Saber não significa muita coisa. Além, muito além de saber, é necessário, porém, praticar. Eu já sei. Os irmãos devem ter esta experiência
quando conversam com alguém sobre a Bíblia. Ah, eu já sei. A pessoa sabe tudo da Bíblia. Mas entre saber e viver e pôr em prática aquilo que está escrito, há uma longa jornada e caminhada a ser percorrida. E Jesus disse que feliz são aqueles que põem em prática. São felizes. São felizes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. No capítulo 17, aqui de João, no capítulo 17, no versículo 12, quando Jesus estava orando por nós, orou pelos discípulos e orou por nós, ele disse assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Alguém tinha que nascer para desempenhar o papel, a função, a figura de Judas Iscariotes. Por isso que eu disse e penso assim: graças a Deus que eu não nasci para ser o Judas Iscariotes, e que Deus me deu a oportunidade de ouvir a verdade do evangelho dele para ser salvo e ser filho de Deus, filho de Deus. Versículo 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Jesus não fez nada de improviso e nem provocou surpresa alguma em alguém. Porque durante o seu ministério, ele sempre propagou e mostrou a que tinha vindo. É bem verdade que, mesmo fazendo tudo o que fez, operando todos os milagres que operou, o último ato foi aquele da sepultura vazia. Maria Madalena pergunta, o anjo estava lá e ela pergunta se o jardineiro havia roubado o corpo de Jesus ou tirado de lá. Mesmo assim, Tomé, se eu não vir a mão dele, não botar o meu dedo lá no sinal dos cravos, não acreditarei. Mesmo assim. Mas Jesus disse: olha, quando acontecer, vocês vão acreditar que eu sou, porque eu avisei antes. E para nós, há 2000 anos, lá em Jerusalém, ele foi crucificado. E muitos conhecem a história narrada como história ou como história, as duas coisas. Mas poucos creem, de fato, que foram participantes daquela morte e daquela ressurreição. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Que nós temos um privilégio muito grande de levar este evangelho, porque não é meu, é o evangelho de Cristo, é o evangelho da graça de Deus, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus está dizendo: quem te receber na hora da mensagem está recebendo a mim, recebendo ao Pai, recebendo o Espírito Santo. Quem não receber não está rejeitando você ou aquele que está sendo porta-voz de Deus, mas está rejeitando a palavra que é Cristo, rejeitando o próprio Deus. Então, Lucas, no capítulo 22, ele faz o registro que João não fez sobre a ceia. E ele diz aqui a partir do versículo 14, ele diz assim, só lembrando os irmãos que Lucas era um médico, pesquisador. Hoje o Pitota leu pela manhã
o texto do livro de Atos, Lucas se reportando ao oficial romano, Teófilo, dizendo que tinha feita acurada investigação sobre a pessoa de Cristo e sobre os acontecimentos. Então era uma pessoa letrada, uma pessoa de cultura, não era um analfabeto e nem uma pessoa simples que não tivesse condição, não tivesse entendimento para fazer o que ele fez. Escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, e escreveu o livro de Atos. E ele então faz um relato baseado naquilo que ele investigou, que João não registrou. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Aqui já não deixa dúvida alguma de que não foram os discípulos convidados por Jesus para participarem da ceia, mas apenas os apóstolos, e João registrou que antes que a ceia fosse concluída, Judas Iscariotes saiu e, segundo Jesus disse, para cumprir o que o diabo havia posto no coração dele. Não permaneceu até o fim. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. No capítulo 6 de João, Jesus falou que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. E ele ainda traz à memória do povo e à nossa, de que os hebreus foram sustentados por Deus por 40 anos no deserto com o maná que Deus dava diariamente. E Jesus diz lá no capítulo 6 de João: eu sou o pão que desceu do céu. O maná era para sustentar o corpo físico, mas Jesus é para sustentar a vida espiritual. Por isso que neste mesmo capítulo 6, aqui de João, quando Jesus está tratando dessa questão e falando que ele é o pão que desceu do céu, quando chega no versículo 60, os discípulos, diante da pregação de Jesus, alguns abandonaram, retrocederam. Versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Porque Jesus estava falando: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eles devem ter pensado na antropofagia, né? Devorar a carne e o sangue de Jesus. Mas Jesus estava tratando de questões espirituais. Por isso ele utilizou o pão como símbolo, porque o pão não se transforma na carne de Cristo, e nem o vinho no sangue de Jesus, mas são elementos simbólicos e representativos daquilo que ele fez por nós. E o versículo 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida.
Contudo, há descrentes entre vós, e a coisa continua. A obra foi consumada, mas há muitos ainda debaixo da lei porque não acreditam na obra consumada no Calvário. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E lembrando que ele passou uma noite orando para escolher os 12. Mas ele sabia que no meio daqueles, um seria o traidor e cumpriria as Escrituras. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então a ceia do Senhor, ela tem 3 aspectos, 3 lições fundamentais que nós não podemos esquecer. Devemos relembrar, rememorizar. Na ceia, nós recordamos o que Jesus fez por nós naquela cruz. Ele instituiu a ceia na véspera de ir para a cruz. Recordamos. Na ceia, confessamos, não declaramos, mas confessamos, de que somos participantes. Fomos incluídos no corpo dele naquela cruz, para sermos participantes da sua morte e da sua ressurreição. E o terceiro aspecto é que na ceia nós reafirmamos os laços de comunhão com o nosso Senhor e com a igreja, com os nossos irmãos. A igreja como corpo vivo do Senhor Jesus. E a conclusão é de que nós devemos, por conta disso, expressar gratidão pelo que ele fez por nós. Ali no capítulo 6, de João, Jesus estava pregando e houve murmuração. Ao invés de murmuração, nós devemos expressar gratidão. Devemos desejar contribuir para o seu reino, cooperar com o reino dele aqui na terra, porque não foi em vão o trabalho, a obra, o sacrifício de Cristo. E por fim, nós devemos ansiar, zelar e cuidar do corpo de Cristo, que é a igreja. Como nós vimos hoje pela manhã, Jesus dizendo à igreja de Pérgamo que ela mantinha no seu meio aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão, fazia o povo errar, pervertendo alguns dentro da igreja. Mas o cristão, aquele que está unido e aliançado com Cristo e em Cristo, ele deve ter o desejo de cuidar, de zelar pelo corpo de Cristo.